O que aconteceu ontem em São Januário foi um escárnio. Não foi só uma derrota, foi uma humilhação. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente está com medo de falar, mas eu vou falar. O Vasco virou refém de uma equipe que não joga, que não consegue apresentar resultado, que não consegue dar uma resposta dentro de campo. Os jogadores não conseguem assimilar o que o técnico fala. E se nada mudar agora, a temporada praticamente vai acabar. A Copa Sul-Americana já acabou, já ficou para longe, já não consegue mais. O Vasco não vai conseguir se classificar, uma vez que é muito diferente. O Vasco entrou em campo contra o Audax Italiano com obrigação de vencer. Time mais caro, elenco mais forte, torcida empurrando. Mas o que a gente viu, um time perdido, sem padrão, sem reação, completamente dominado em vários momentos. E isso não é de hoje. E eu vou ter que fazer uma crítica com o Renato Gaúcho, infelizmente, a respeito dessa partida e dessa competição. Agora vamos falar o que ninguém quer falar, pô. O trabalho do Renato Gaúcho está fraco, pelo menos na Copa Sul-Americana. Apesar dele ter falado ontem em entrevista que não dá para repetir a mesma equipe de 3 em 3 dias, a gente entende isso, mas o Vasco tem que dar uma resposta, principalmente quando pegar um adversário que é 13º colocado na equipe lá no país. Ele está nos campeonatos chilenos, o time do Audax italiano é 13º colocado, né? E só na bola longa, só tentativa individual, parece time de pelada, cara. É pior ele insistir menos no erro todos os jogos. Ele insiste mesmo em todos os jogos, é o mesmo erro. A equipe fica trocando bola ali atrás, parece que não sabe o que fazer com a bola, parece que não sabe, né, concretizar uma jogada, e isso já está incomodando a torcida. A torcida ontem ficou impaciente, a torcida chegou até a brigar entre si mesma, reclamar mais uma vez do treinador e da equipe com razão. A torcida vai aos jogos, paga ingresso caro, né, incentiva o time, empurra até o final, para no final apresentar um resultado como esse. Ah, foi. Eu não vou vir aqui colocar a culpa só na arbitragem, que a culpa não é só da arbitragem. A equipe tinha a obrigação de vencer esse time que é muito fraco, até com três, né, se fosse o caso, com 3 jogadores a menos. No caso foi dois. O GP JP foi expulso injustamente, tanto no lance do primeiro cartão e no lance do segundo para ser expulso. O Cuesta também foi expulso injustamente, mas isso não é motivo. A equipe ganhava por 1-0 e não conseguiu fazer nada. A equipe sofrendo faltas duríssimas e não conseguia fazer uma falta. Por que isso? Por que a equipe se comporta, a equipe se rebaixa tanto a esse nível? Né? Será que vem uma ordem de alguém para não fazer falta? A revolta da torcida, pô. A torcida já perdeu a paciência e com razão. A arquibancada protestando, rede social pegando fogo, porque o torcedor não é burro. Ele quer ver um time que não evolui, ele quer ver o time evoluir e o time não evolui. E é mais preocupante, o Vasco parece um time sem alma dentro de campo, e isso tem que mudar. A gente não está reclamando, não estamos reclamando da derrota em si, porque pode acontecer a derrota, apesar do Vasco ter a obrigação de vencer um time que, repito, é 13º colocado no campeonato chileno que ele disputa, e não é possível. Esse resultado complica muito a vida do Vasco na Sul-Americana. E mais do que isso, mostra que o time não está pronto para brigar por nada esse ano. Infelizmente, como eu venho falando várias vezes, o time não está pronto para brigar por nada esse ano. Possa ser que daqui para frente o time evolua e brigue por alguma coisa, mas esse ano, se continuar com essa postura, não tem como brigar por resultado, não tem como brigar por título, não tem como brigar por nada. Se continuar assim, vai brigar para não cair novamente no Campeonato Brasileiro. E eu te pergunto, vai esperar piorar para agir? Será que vai esperar piorar para agir? Então comenta aqui o que você acha que tem que ser feito para mudar essa postura do Vasco imediatamente, porque o Vasco tem que mudar essa postura imediatamente. Já temos um jogo importantíssimo, né, contra o São Paulo no sábado, também dentro de São Januário. Depois vamos enfrentar a equipe do Olímpia também dentro de casa pela última partida da primeira fase da Copa Sul-Americana, e temos que pelo menos vencer. Se o que o Olímpia é o time mais difícil ainda do que esses dois que já pegamos pela frente, né? É um momento polêmico, opinião forte que nós temos que ter. Opinião forte, o momento é polêmico. Nós temos que ter nossa opinião e expressá-las, né, para que essas coisas mudem. O jogo foi horrível. O Vasco, mesmo com um a menos,
ficou claro e nítido que a arbitragem queria prejudicar o Vasco. Parece que deve ter vindo uma ordem da Conmebol para prejudicar o Vasco por conta de o Renato Gaúcho não ter viajado para a Argentina no jogo contra o Barracas Central, né? Provavelmente atrapalhando o planejamento da Conmebol para aquele jogo. Então, a Conmebol deixou claro que o Vasco não devia ter feito isso, porque qualquer coisinha, o Renato Gaúcho mesmo disse em entrevista que qualquer coisinha a Conmebol coloca multa, né, para os times pagarem. Será que a Conmebol agora vai resolver? Será que a Conmebol vai punir esse árbitro? Será que a Conmebol vai se pronunciar sobre esse árbitro? Esse árbitro que não fez uma boa atuação. Foi nítido que ele estava tendencioso prejudicar o Vasco. Comenta aqui o que você achou da arbitragem. Se a partida poderia ter sido melhor, o Vasco poderia ter chegado ao resultado positivo se a arbitragem não tivesse prejudicado o Vasco. Então, deixa a sua opinião aqui, que ela é muito importante para nós. Se você puder deixar um like também, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ajudar o nosso canal a continuar a crescer. E hoje o Renato Gaúcho não entrega dependendo de resultado nenhum, desempenho nenhum, cara. Mas eu quero saber de você. A culpa é do Renato Gaúcho ou é dos jogadores? Comenta aqui embaixo, porque hoje o debate é sério. Se inscreva no canal. Aqui a gente fala a verdade que muitos têm medo de falar. Eu vou falar novamente. Esse jogo foi um jogo atípico. Um jogo que foi praticamente, para mim, na minha opinião, patético. Apesar do Vasco sempre ter tido dois expulsos, prejudicou, mas o Vasco era superior tecnicamente, em tudo o Vasco é superior, um time mais caro, um time melhor, cara. Pelo amor de Deus, o time dos caras não jogou nada. Léo Jardim, por sua vez, não sai do gol. Eu podia usar vários adjetivos aqui para classificar essa atuação, para comentar essa atuação do Vasco nesse jogo. Mas eu vou deixar na opinião de vocês aqui no final do vídeo o que, é que vocês acharam dessa partida. Essa partida não foi, né, esperada, não era o que a gente esperava para essa partida, ou o Vasco teve essa derrota mediante as duas expulsões que o Vasco teve. E mesmo assim, a equipe adversária chegou ao empate antes do Vasco ter o segundo homem expulso. O Vasco fez um gol com um homem a menos e não soube se proteger, igual tem acontecido em outras partidas, que o Vasco toma gol no final do jogo, cedendo o empate e muitas das vezes até mesmo a derrota. Foi assim com o Diniz, lá contra a Chapecoense. O Vasco jogou melhor o tempo inteiro e tomou um gol no final, tendo a derrota, né, para a Chapecoense dentro de casa. Queremos que isso aconteça de novo? Eu vou voltar a fazer a mesma pergunta. A culpa é do Renato ou a culpa é dos jogadores? Deixa o like aqui, se inscreve no canal, comenta se a culpa é do Renato ou se você acha que a culpa é dos jogadores. Essa resposta de vocês é muito importante, porque a torcida tem que cobrar. Não é, a torcida não pode ficar, né, omissa, tem que cobrar mesmo. Agora, brigar entre si também não achei legal, então não tem necessidade de brigar entre si, não vai ajudar o Vasco em nada, porque provavelmente ali uns discordavam dos outros e acabaram se desentendendo ali, a polícia tendo que intervir. Então, se você chegou até aqui essa parte do vídeo, eu vou te pedir de novo. Comenta aqui o que você achou do jogo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho na notificação de mais a mais gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.